E aí, aqui é o Node, imagine só. Na região costeira dos Estados Unidos, o pescador John tira um cochilo em sua embarcação, quando percebe que algo acabou de fisgar a sua isca. Acreditando que pode ter capturado um grande peixe, o homem pilota o seu barco em altíssima velocidade para que possa perseguir o alvo. O que ele não imagina é que sua captura é na verdade uma sereia, que tenta fugir o mais rápido possível, enquanto carrega um bebê em seus braços. Após sair do campo de detecção do sonar de John, a criatura chega até uma embarcação atracada e decide esconder o seu filho em um dos compartimentos do barco. Logo depois, ela nada na direção do pescador e se revela na superfície, fazendo com que o homem fique extremamente animado, pois é o primeiro ser humano do mundo a encontrar uma sereia na vida real. Graças à distração, John acaba colidindo com um dos faróis, permitindo que a criatura fuja sem dificuldades. Longe dali, Sharon e Witch chegam até uma ilha paradisíaca, onde pretendem começar uma nova vida, afastados da civilização urbana. Nesse momento, os viajantes começam a ouvir o choro de um bebê, e ao checarem em um dos compartimentos da embarcação, eles se deparam com um pequeno abandonado. Sendo assim, o casal decide permanecer com a criança, e seguem em direção à sua casa de praia, enquanto são observados pela sereia, que fica arrasada ao descobrir que seu filho foi roubado pelos humanos. 13 anos depois, Cold vive ao lado de sua família na embarcação, que utilizam como meio de transporte para diversos turistas da região. Percebendo que está atrasado para a grande competição de natação, o garoto decide correr em direção ao local da prova para que possa se juntar ao restante do seu grupo. Apesar de ter perdido a balsa de transporte, Cold não desiste e mergulha para que possa nadar rapidamente até o seu destino. Graças à sua alta velocidade na água, o garoto consegue ultrapassar o barco, deixando todos da tripulação completamente chocados. No estádio, o treinador percebe que Cold ainda não apareceu e fica preocupado ao acreditar que o garoto não irá participar da competição. Antes que a última chamada do campeonato fosse feita, o garoto consegue chegar a tempo e após pegar o seu equipamento, ele vai para sua posição. Ao som do disparo, os jovens mergulham na piscina e Cold compete a liderança com Sean, seu grande rival dos torneios de natação. Apesar da grande velocidade do garoto, ele sempre acaba sendo ultrapassado por seu principal adversário, e mais uma vez Sean termina o campeonato em primeiro lugar. Percebendo que seus dois alunos conquistaram o pódio do campeonato, o treinador fica orgulhoso e declara que a partir de agora poderão participar das competições estaduais. Durante a conversa, o grupo percebe que Jazz, um dos estudantes, acabou caindo na piscina e Cold mergulha para resgatar o garoto. Rapidamente, o nadador traz o aluno até a borda, porém antes que pudesse agradecer por tê-lo tirado da água, o jovem percebe que seu colega já não está mais próximo dele. Longe dali, John retorna de mais uma de suas pescas em alto mar, e ao notarem sua presença, os demais pescadores caçoam dele, pois é o único a acreditar na existência de sereias na vida real. Apesar das piadas maldosas de seus colegas, o homem afirma que ainda irão se arrepender de tudo o que estão dizendo sobre ele, e vai até o armazém para checar os peixes que conseguiu capturar. Pela manhã, Cold é parabenizado pelos colegas por seu ótimo desempenho na competição, porém fica chateado ao notar que obteve uma nota ruim em mais uma de suas avaliações. Logo depois, a professora da turma revela que os alunos terão atividades sobre a vida marinha, que será feita em duplas, e conta que escolheu as equipes aleatoriamente. Ao checar a lista dos estudantes, Cold percebe que sua dupla é ninguém menos que Jazz, o mesmo garoto que havia salvo na piscina no dia anterior. Tentando consolá-lo, o jovem afirma que possui grandes conhecimentos sobre animais marinhos. Sendo assim, poderão realizar a atividade com extrema facilidade. Apesar disso, Cold explica que não devem pensar em atividades escolares por enquanto, já que seu aniversário está se aproximando, e para que possam se enturmar, ele decide convidar Jazz para sua festa. No dia seguinte, o jovem se reúne com seus amigos ao redor do quintal de sua casa, onde comem e se divertem ao lado de sua família. Do lado de fora, o trio se depara com Jazz, que se sente animado por ter sido convidado para sua primeira festa de aniversário. Querendo caçoar dele, Sean o chama para dar um mergulho ao lado do grupo mais tarde, e Sen o repreende pois o garoto ainda não sabe nadar. Se sentindo humilhado com as piadas do garoto, Jazz decide ir embora e pede para que a mãe de Cold entregue seu presente a ele. Durante a noite, quando Cold se preparava para dormir, seus pais afirmam que ele se esqueceu de abrir um dos presentes de sua festa. O jovem então descobre que aquele é o presente de Jazz, e ao abrir o pacote ele se depara com um livro de ficção científica temático sobre submarinos. Nos arredores da casa de praia,
a sereia se aproxima da costa mais uma vez e observa a residência em que seu filho tem morado pelos últimos 13 anos. Ao mesmo tempo, Cold começa a sonhar com vislumbres de sua verdadeira mãe no fundo do oceano, porém ele acaba sendo acordado por seu alarme que interrompe suas visões. Irritado, o jovem tenta desativar o seu despertador, porém o aparelho recebe uma descarga elétrica, fazendo com que ele pare de funcionar. Mesmo confuso, Cold vai até a cozinha e após tomar um pouco de leite, ele percebe que a caixa ficou presa em suas mãos e tenta entender o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Algumas horas depois, o garoto se encontra com Jazz, que está estudando diversas poças da maré ao redor da praia. Durante a conversa, Cold afirma que não acha nada daquilo interessante e por esse motivo tem tirado notas extremamente baixas na aula de biologia. O estudante então responde que os conteúdos não são tão difíceis quanto parecem e seu colega pergunta se há alguma forma de auxiliá-lo a melhorar as suas notas. Ao ouvir isso, Jazz pede que Cold o ensine a nadar corretamente e após isso ele fará diversas aulas particulares para o garoto, permitindo que ele melhore suas notas sem precisar colar. Sendo assim, os jovens apertam suas mãos, porém nesse momento o estudante percebe que seu colega possui algumas escamas espalhadas por seu braço e fica chocado com o que está enxergando. Jazz afirma que nunca havia visto esse tipo de fenômeno em peles humanas, mas sim em sapos e lagartixas e fica cada vez mais entretido com o que acabou de descobrir. Em sua casa, Cold tenta lavar as suas mãos repetidas vezes, porém nada parece remover as escamas, e isso faz com que ele comece a entrar em desespero. Ao notar a demora do seu filho no banheiro, Sharon pergunta o que está acontecendo e após sair do cômodo com suas mãos nos bolsos, o garoto afirma que está bem e sobe até o seu quarto. No dia seguinte, Cold e Jazz se encontram no colégio e o aluno pergunta como seu amigo tem lidado com todas aquelas escamas em seu corpo. Irritado, o garoto afirma que não possui mais nenhuma coisa estranha em suas mãos e pede que o amigo pare de falar tão alto. Tentando mudar de assunto, Jazz conta que precisam realizar a atividade escolar o mais rápido possível e Cold sugere que eles partam em direção à sua casa. Mesmo relutante, o garoto aceita o pedido e juntos eles caminham até as docas da cidade. Ao chegar no local, Cold começa a explorar os objetos armazenados em um dos galpões e Jazz afirma que eles não deveriam estar entrando naquele lugar. Nesse momento, os jovens são surpreendidos por John e Jazz apresenta o seu novo amigo ao seu pai. Observando Cold, o homem percebe que ele é filho do casal responsável pela balsa dos turistas e pergunta se a família do garoto já presenciou algo estranho na água. Confuso com os questionamentos do pescador, o jovem pergunta se ele realmente acredita na existência de sereias e tritões, e John afirma que já avistou uma com seus próprios olhos. Tentando impedir que seu amigo se assuste com o comportamento do seu pai, Jazz relembra de que precisam dar início à atividade de biologia, e juntos eles partem em direção ao cais para coletar conchas. No dia seguinte, Cold recebe uma nota máxima da professora e se sente animado por finalmente estar melhorando seu boletim. Mais tarde, o garoto começa a consumir grandes quantidades de água, porém sua sede não para de aumentar e seus pais ficam preocupados com o que pode estar acontecendo com seu filho. Cold afirma que não está se sentindo doente e que não entende a preocupação das pessoas, já que apenas possui uma sede em comum. Além disso, o garoto conta sobre uma erupção esverdeada e escamosa que tem surgido em sua pele repetidas vezes e pergunta se aquilo não pode ser uma doença herdada de seus outros pais. Ao ouvir isso, Sharon garante que nada disso está acontecendo com seu filho e afirma que os sintomas podem ser de algum patógeno simples da região. Durante a noite, Cold vai até o parque de diversões ao lado de Sam e enquanto conversam em uma das bancas de comida, a garota decide segurar a sua mão. Graças a isso, os fios de cabelo da jovem começam a levitar e isso faz com que o adolescente comece a rir. Preocupada, Sam pergunta se há algo de errado com sua aparência, porém Cold afirma que está tudo bem e tenta segurar o seu riso enquanto assiste os cabelos da garota sendo levantados no ar. Mais tarde, o jovem continua sua leitura do livro que ganhou de Jazz, porém após pegar a sua garrafa para beber água, ele percebe que o objeto grudou em suas mãos. Logo em seguida, Cold se apoia na parede, fazendo com que ele fique cada vez mais enroscado. Desesperado, o garoto grita por seus pais, e após encontrarem seu filho pendurado no teto, eles decidem contatar o médico local. Após analisar o seu paciente por algum tempo, o homem afirma que já possui o seu diagnóstico, porém pede que o casal se afaste, pois precisa conversar com Cold a sós. Pela manhã, o jovem se reúne com Jazz, e durante o treinamento de natação ele conta que foi diagnosticado com puberdade
puberdade comum e ficou revoltado com a conclusão do médico. Percebendo que a situação do seu amigo está piorando, o garoto decide ajudá-lo a lidar com esses sintomas e eles concluem que precisam realizar alguns testes. Sendo assim, a dupla se reúne para fazer diversas pesquisas sobre a situação do adolescente, permitindo que eles descubram que Cold é capaz de dar ordens aos peixes, acender lâmpadas elétricas e nadar em velocidades sobre-humanas. Ao anoitecer, os jovens se preparam para ir embora e Jazz afirma que seu amigo precisa ficar longe da água pelo máximo de tempo possível, porém ele se recusa a fazer isso. Cold explica que se sente muito bem quando está nadando, além de fazer parte do grupo de competição de natação, que irá disputar as finais em poucas semanas. Em sua casa, Jazz analisa os registros de seu pai sobre as sereias encontradas no mundo real, e é abordado pelo velho, que começa a contar algumas histórias que ouviu ao longo dos anos. Logo depois, o garoto pergunta sobre um artigo que acabou de encontrar, que explica que estes seres começam a se transformar aos 13 anos de vida. Com isso, John afirma que este é um fato real sobre sereias e tritões, onde a metade peixe de seus corpos surgem por volta dessa exata idade. No dia seguinte, os jovens se reúnem no laboratório do colégio, e após diversas pesquisas, Jazz conta que seu amigo pode ser um jovem tritão. Ao ouvir isso, Cold fica extremamente confuso, já que consegue criar correntes elétricas com seus dedos, e Jazz explica que as enguias possuem essa habilidade como forma de defesa. Sendo assim, o jovem vai até Witch e Sharon e afirma que precisa encontrar os seus verdadeiros pais o quanto antes. Apesar do desespero do garoto, o casal se recusa a acreditar em suas palavras, e para que possa provar o que está dizendo, ele molha o seu braço, fazendo com que uma grande quantidade de escamas surja. Percebendo que Cold pode não estar tão errado quanto parecia, Sharon e Witch decidem contar a história do dia em que o encontraram em sua embarcação. Para que o garoto não tenha mais nenhum destes problemas, a mulher afirma que ele não pode mais entrar em contato com a água, portanto deve deixar de participar das finais da competição. Decepcionado por não poder competir ao lado dos seus amigos, Cold vai até o seu quarto e decide provar a comida dos peixes, porém fica decepcionado com um gosto extremamente ruim. Durante a noite, o jovem acaba sonhando com sua mãe sereia mais uma vez, e ao acordar ele desce as escadas, onde se depara com seus pais em meio a uma discussão. Pela manhã, Cold observa o mar ao seu redor e decide realizar um mergulho para que possa saber como seu corpo irá reagir. Com isso, o jovem nada livremente sem nem mesmo notar que está sendo observado por sua mãe sereia. Percebendo que suas escamas não surgiram até o momento, Cold acredita que pode estar melhorando e dá continuidade à sua natação, realizando grandes saltos a vários metros acima da água. Animado, o garoto retorna até a praia, porém fica completamente decepcionado ao notar que nadadeiras de peixe surgiram em seus braços. Nesse momento, Sam se depara com seu amigo na praia e pergunta se ele deseja nadar com ela. Enquanto utiliza areia para esconder os seus braços, Cold nega o convite da garota e afirma que precisa de um pouco de tempo sozinho. Ao ouvir isso, Sam se sente decepcionada e após se despedir do seu amigo, ela vai embora. Algum tempo depois, Cold se reúne com Jazz para mais um treinamento de natação e se pergunta o motivo de suas transformações serem tão aleatórias. Percebendo que o garoto está extremamente preocupado com a situação, o jovem afirma que deveriam focar em resolver esse problema e interromper as suas aulas. Entretanto, Cold não deseja que seu amigo desista de aprender a nadar e afirma que irão continuar com os treinamentos normalmente. Nesse momento, Sean aparece e caçoa do seu amigo por ainda estar tentando ensinar Jazz. Irritado com aquele comportamento, Cold repreende o seu rival e ordena que ele vá embora, pois a final da competição será no dia seguinte. Tentando impedir que seu amigo seja descoberto, Jazz tenta convencê-lo a não fazer isso, mas o garoto afirma que não irá desistir, sendo assim irá participar das finais normalmente. Então, o grande dia da competição estadual finalmente chega e após uma rápida conversa motivacional com seus nadadores, o treinador envia sua equipe para se prepararem. Percebendo que Cold ainda não está no local, o homem pergunta se Sam possui alguma notícia sobre seu paradeiro, porém a garota afirma que não tem conseguido conversar com seu amigo ultimamente. Em sua casa, o adolescente finge que não irá participar da competição, mas assim que Sharon e Witch deixam seu quarto, ele foge por sua janela e corre até o estádio. Ao notar que seu amigo veio competir, Jazz fica apavorado e implora para que ele não entre na água em hipótese alguma. Entretanto, Cold afirma
afirma que não desistirá de sua carreira como atleta por culpa de suas condições atuais, e logo em seguida ele corre até a sua posição. Com a largada da competição, Sean e Cold nadam em altíssima velocidade, deixando todos da plateia animados com a incrível performance dos competidores. Nesse momento, Jazz percebe que seu pai acabou vindo até o estádio e está utilizando seus binóculos para analisar a natação do garoto, que já deu início à sua transformação. Ao longo da corrida, Cold consegue ultrapassar Sean aos poucos, permitindo que ele vença o torneio e obtenha o recorde de tempo a nível estadual. Animado com sua primeira vitória, o jovem comemora o primeiro lugar com grande alegria, e Jazz corre para impedir que seu pai enxergue as nadadeiras do garoto. Quando percebe que seus braços estão expostos, Cold agarra as barras elétricas da piscina, que fazem com que todas as luzes do local comecem a estourar. Graças à distração, o jovem consegue se afastar da multidão, e após pegar o seu casaco, ele corre até o vestiário sendo perseguido por Sean. Mesmo sem ter encontrado seu oponente, o garoto afirma que irá descobrir como Cold trapaceou nas competições e afirma que irá acabar com sua carreira quando souber a verdade. Logo depois, Sean vai embora do local, sem nem mesmo notar que o jovem estava se escondendo no teto por todo esse tempo. Rapidamente, Cold sai pela porta dos fundos, onde é encontrado por seus pais, que o levam para casa enquanto são observados por John. Enquanto tentam secar o corpo do seu filho, Sharon e Witch perguntam se alguém acabou descobrindo seu segredo, e ele afirma que ninguém viu suas nadadeiras. Jazz então chega até o local e conta que por ter desaparecido após bater o recorde estadual, Cold causou uma enorme confusão no campeonato, fazendo com que diversas pessoas comentassem sobre o ocorrido. Logo em seguida, Sam chega até a casa do amigo e ao enxergar as nadadeiras em seus braços, ela acaba perdendo a consciência. Ao acordar, a garota fica indignada com tudo que está descobrindo e Cold pede que ela tente entender a sua situação e permaneça ao seu lado. Entretanto, a jovem afirma que não deseja participar de toda essa loucura e após prometer que não irá contar nada a ninguém, ela vai embora. No dia seguinte, Cold se reúne com sua equipe de natação e Sean o acusa de ter utilizado alguma espécie de substância química para vencer a competição. Ao mesmo tempo, o rival começa a intimidar o garoto e, irritado com as acusações, ele parte para cima do seu adversário, dando início a uma briga nos corredores. Antes que a situação se agravasse ainda mais, Jazz tenta acalmar os alunos. Porém, ao ouvir mais provocações de Sean, Cold tenta atacá-lo mais uma vez. Então, um dos professores aparta o combate dos jovens e ordena que ambos vão embora imediatamente. Durante a noite, Cold decide realizar um mergulho no mar mais uma vez, e ao se aproximar de um dos faróis, ele se depara com sua mãe sereia. Animado, o jovem Tritão interage com sua mãe pela primeira vez. Porém, antes que pudessem se comunicar, eles são surpreendidos pelo barco de pesca de John. Tentando não ser detectada, a sereia vai embora, porém o pescador consegue avistá-la, e enquanto comemorava o retorno da criatura, ele percebe que Cold estava nadando juntamente dela. Para se proteger, o garoto retorna até a praia, onde corre desesperadamente até sua casa. Antes de dormir, Cold realiza uma ligação para Sam e implora para que a garota se encontre com ele na região costeira no dia seguinte, pois possui algo muito importante para contar. Pela manhã, Jazz vai até o barco de seu pai e ao notar que o pescador está preparando grandes armadilhas para capturar as sereias, ele se desespera e corre para alertar o amigo. Na praia, Cold se encontra com Sam e após pedir desculpas por seu comportamento no dia em que descobriu seus segredos, ela afirma que estava com muitas saudades do seu amigo. Aliviado com tudo que está escutando, o jovem decide levar a garota até a água, fazendo com que suas nadadeiras apareçam mais uma vez. Logo em seguida, Cold conta que sua verdadeira mãe veio até eles para conhecer Sam, e ao enxergar a sereia com seus próprios olhos, a adolescente fica completamente vislumbrada. Nesse instante, o Tritão sente fortes dores em seu corpo e pede que Sam corra para alertar Sharon e Witch, já que algo ruim pode estar acontecendo. Ao mesmo tempo, Cold percebe que suas escamas estão ficando cada vez mais secas, e ao olhar para baixo ele descobre que suas pernas estão se transformando em uma grande cauda de peixe. Desesperada, a mãe sereia tenta nadar na direção do seu filho, porém antes que pudesse ajudá-lo, ele acaba sendo capturado por John. Percebendo que seu pai acabou de levar Cold, Jazz corre para tentar resgatar o seu amigo e vai até a embarcação do pescador. Animado,
John afirma que apenas precisa do garoto por alguns segundos para que possa atrair a sereia e capturá-la em sua armadilha. Tentando ter o seu filho de volta, a criatura se aproxima da embarcação e nesse momento o pescador aciona sua rede. Graças à armadilha, a sereia acaba sendo aprisionada e Cold implora para que Jazz salve sua mãe, enquanto John grita animado pois finalmente terá provas de que aqueles seres são reais. Rapidamente o jovem pega uma faca de seu pai e após mergulhar na direção da sereia, ele corta a rede de pesca, permitindo que ela escape sem dificuldades. Ao notar que não conseguiu capturar o seu alvo, John fica enlouquecido e acaba soltando a corda de sua armadilha. Devido a isso, Jazz acaba tendo sua perna enroscada na rede, fazendo com que ele afunde em alta velocidade e não consiga mais respirar. Em pânico, John mergulha para salvar o seu filho, porém o desespero o impede de fazer qualquer coisa pelo garoto. Cold então nada rapidamente na direção do seu amigo e consegue trazê-lo até o cais em poucos segundos. Ao mesmo tempo, Sam chega até o local ao lado de Witch e Sharon e juntos eles tentam reanimar Jazz. Percebendo que as técnicas de primeiros socorros não estão funcionando, Cold utiliza suas correntes elétricas, fazendo com que o jovem volte à consciência. Maravilhado com tudo que acabou de presenciar, Jazz afirma que seu pai sempre esteve certo, porém John conta que não liga mais pra isso e tudo o que importa é que seu filho está vivo. Nesse momento, a mãe sereia se aproxima do grupo e todos ficam vislumbrados em finalmente estarem enxergando a criatura com seus próprios olhos. Percebendo que seu filho merece seguir a sua vida ao lado de sua verdadeira mãe, Sharon se emociona e decide apoiar o destino do garoto. Por fim, Cold agradece aos seus amigos por toda a ajuda que lhe deram e mergulha na direção da sereia, que se sente extremamente feliz ao finalmente se reencontrar com seu filho. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!